1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai querido. Senhor, enche o nosso coração. Fala conosco, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu sabes da necessidade do nosso coração. O Senhor sabe da nossa vida muito mais do que nós mesmos. Por isso, ministra no nosso coração acerca daquilo que nós precisamos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. « 23 anos. Número 2, número 3. Um dia eu vou saber isso aí, irmão. Vamos estudar. Tem que estudar, irmão. Tem que aprimorar. Só fala quem sabe, né? Amém? Que bom, né? 23 anos. 23 anos, né? Fazendo parte desse ministério. Não estou nos 23, né? Mas estou lá para os 21. Né? Graças a Deus. Que o Senhor tem nos abençoado, né? De estar no ministério como esse. Como disse o pastor William, nasceu no Brasil para Cristo, né? Batizou no Brasil para Cristo, ele com 11 anos, se eu não me engano. E depois foi batizado nas águas e também foi batizado no Espírito. E agora está criando seus filhos também no Brasil para Cristo. E assim também é com a minha vida, irmãos. Graças a Deus que a gente faz parte dessa história. E a gente viu muitas coisas acontecer. E a gente pode dizer, hoje, até aqui, nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui. Glória a Deus, nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu fico vendo aqui e acho tão tremenda essa passagem. Porque antes da gente olhar para aquilo que Samuel fez, em colocar aquela pedra e pegar como memorial e olhar para ela e colocar um nome e dizer Ebenezer, pedra de socorro, pedra de ajuda, né? E proclamar essa palavra tão tremenda que ecoa até nos dias de hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas antes desse feito, antes desse ato maravilhoso, tem uma história por trás disso. Tem um tempo para acontecer isso, teve um tempo antes. Aqui nós vamos ver Samuel mostrando que Deus nunca nos desamparou, que o Senhor nunca nos deixou, que o Senhor nunca saiu de perto de nós. E a Bíblia nos prova isso, irmãos. A Bíblia, ela nos prova isso. Que o Senhor nunca nos desamparou. Eu achei tão tremenda aquela palavra que o pastor pregou no domingo, que Deus sempre está conosco, que Deus sempre está do nosso lado, que Deus, Ele está conosco em todo o tempo das nossas vidas e até a consumação dos séculos, até no dia que Ele vir nos buscar, o Senhor está conosco. E eu acho isso tremendo e é uma grande verdade de Deus. É uma grande verdade de Deus. Às vezes nós ouvimos aquela palavra que muitas pessoas dizem por aí,
o Senhor me abandonou. E eu vou dizer, é uma mentira do diabo, porque Deus nunca nos abandonou. Mas pelo contrário, nós o abandonamos, nós o deixamos, irmãos. Essa é a grande infelicidade. E aqui nós vemos claro isso acontecer. Porque Deus, Ele ama seu povo de uma tal maneira, que algumas palavras vão dizer que o Senhor, Ele trata os seus filhos como a galinha, aos seus filhotinhos, aos seus pintinhos que traz para debaixo de suas asas. E cuida dali dos seus filhinhos. Que o Senhor nos ama de uma tal maneira que Ele sempre nos quer perto. E o Senhor, eu fico imaginando esta passagem, irmãos, eu não consigo olhar essa passagem vendo do céu para a terra, não consigo ver. Quando eu olho para esta passagem, irmãos, eu tenho que ver do céu para a terra. É como a gente olhar a visão do Senhor, olhando para Malaquias e dizendo: olha, eu tenho visto o meu povo, e eu tenho desagradado dele. E aquilo se tornou o livro das lembranças, porque é Deus lembrando o povo acerca daquilo que Ele já havia prometido para o povo. Mas o povo se esqueceu de Deus, o povo deixou a palavra de Deus. E Deus está trazendo de novo: olha, se vocês fizerem isso, entenda, se vocês fizerem isso, será que eu não posso fazer assim também por vocês? Mas vocês estão sofrendo isso exatamente porque vocês me deixaram. E o Senhor está lembrando eles ali. Aqui também nessa passagem não é diferente, meu irmão. A situação, o contexto desta passagem vai dizer como que estava Israel naqueles dias. Como que estava a situação de Israel. Israel veio de Juízes. E o último juiz de Israel é Samuel, que fazia essa tríplice, como disse o pastor Roberto Carlos ontem, tríplice missão. Fazia essas três funções: ser juiz, profeta e sacerdote. Ele se torna o último juiz, mas o penúltimo juiz é Eli. E Israel, nas mãos de Eli, no regime de Eli, no governo de Eli, estava caótico, estava terrível, porque os seus filhos faziam tudo aquilo que era errado. Ele provocara a ira no coração do povo. Era abominação o que os filhos de Eli faziam, Ofni e Finéias. Era abominação diante dos olhos de Deus, ao ponto de a Bíblia dizer que eles menosprezavam Deus. Eles ignoravam Deus. Quando ia fazer ali a parte de sacrifício e da queima da gordura ali, eles vinham para o moço que estava executando essa missão, e eles obrigavam eles a pegar o rapaz, pegar do melhor e entregar na mão deles. E se ele não fizesse isso, eles diziam que ia tomar a força, se eles não fizessem isso. Ou seja, eles não estavam interessados qual era o pensamento de Deus a respeito daquilo tudo. E tratava Deus como se Deus fosse cego para não ver, né? Um Deus surdo que também não ouvisse, né? Até uma raspinha aí, vamos abrir um negocinho aqui, como que se o evangelho de hoje não tivesse assim, né, meu irmão? Vamos fazer a torta direita aí, Deus aceita qualquer coisa, né? Toma cuidado, né, meu irmão? Vamos tomar cuidado com essas coisas aí, porque, né, Deus vê, viu? Deus vê, meu irmão. A gente tem que tomar um cuidado, tem que ser zeloso. E eles faziam tudo o que era errado.
E o problema é que Eli não exortava seus filhos acerca daquilo que eles estavam fazendo, irmãos. Às vezes até as pessoas querem fazer um comparativo entre pastor e filho de pastor, presbítero, filho de presbítero, de diácono, filho de diácono. Mas aqui é uma coisa totalmente ao contrário, irmãos. Porque não é que filho de pastor vai ser pastor não, viu? Não é porque filho de presbítero vai ser presbítero também não. Mas aqui, irmãos, eles estavam exercendo uma linha sacerdotal. E o povo estava vendo aquilo e estava se indignando com a ação daqueles moços. E Deus aparece para Eli. A Bíblia não vai dizer o nome da pessoa, mas fala que um homem de Deus foi até Eli e vai profetizar contra a casa de Eli. E vai falar assim que a casa dele não vai ter mais pessoas velhas. Não mais envelhecerão na casa de Eli. Morrerão na flor da idade. E os seus 2 filhos também morreriam no mesmo dia. Deus estava vendo aquilo ali. E Deus não estava se agradando de nada daquilo que aqueles homens estavam fazendo diante de Deus. Deus não estava se agradando. Amém? E pulando, acontece que o inimigo, os filisteus intentam ir contra Israel, a peleja, e ali os moços vão pelejar. Israel vai pelejar contra os filisteus e perdem a batalha. E Ofni e Finéias, eles decidem pegar a arca e levar a arca do concerto, a arca da aliança, com eles a peleja. E ali eles perdem a batalha novamente. Ofni e Finéias morrem. E a arca é levada para a terra dos filisteus e colocada na casa de Dagom. E a notícia chega até Israel, a casa de Eli. É uma história que eu acredito que todos nós aqui conhecemos. Um moço sai correndo da peleja e chega em Israel contando as notícias. E as notícias não é nada boa. Israel perdeu a batalha, os filhos morrem. Isso já era de aviso para a casa de Eli. Mas quando Eli fica sabendo que a arca é roubada, o homem ele cai para trás. Ele está sentado numa cadeira, ele cai para trás, e a Bíblia fala que por causa do seu peso, a Bíblia também fala que ele já estava com a sua visão já escurecida, já não enxergava mais, e por causa do seu peso, o seu próprio peso quebra o seu pescoço. E ali vai se definhando a casa de Eli. A esposa de um dos moços também fica sabendo, se eu não me engano é de Ofni. Fica sabendo que a arca também foi roubada. Seu marido é morto e a arca foi roubada. E ela está grávida. A dor é tanta que ela tem um parto prematuro. A criança nasce. O que era para ser alegria acaba se tornando em tristeza. E ela pega os meninos nos braços como um menosprezo e coloca o nome do menino Icabô, ou Icabode, ou Icavode, que significa foi-se a glória do Senhor. A arca foi roubada. Olha a situação que se encontra Israel. E o povo então, ele se encontra perdido. A arca já não está mais dentro do povo. Agora a arca está nos filisteus.
E se você for para outra banda, entender o que estava acontecendo lá para outra banda, lá não tinha homem de Deus nenhum não. A própria arca da aliança, a própria presença de Deus já começou a fazer bagunça no arraial do inimigo. A presença por si só, irmãos, já estava fazendo um efeito grandioso lá. Mostrando para nós que Deus, Ele não precisa de nós, nós precisamos dEle. Deus por si só já faz uma bagunça terrível no arraial de Satanás. E ele é colocado lá na casa, a arca é colocada de frente da estátua. A estátua, ela amanhece de joelho perante a arca. E eles colocam ela de novo de pé. E quando eles menos esperam, no outro dia, ela está lá de novo, prostrada agora de bruços. E por aí afora. E Deus ali está provando que não existe outro Deus nesta terra além do nosso Deus. Deus está provando que não existe outro Deus além de mim, além dele. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. O Deus verdadeiro, aquele que tem ouvido para ouvir, aquele que tem boca para falar, aquele que tem olho para enxergar e tem mãos para abençoar. Aleluia. Deus ali está nos explicando. E o povo não contente, continua com a arca ali. Agora Deus vai enviar vergonha para aquele povo, lançando hemorroidas, desde o mais velho até a criança de colo, como sinal de vergonha para aquele povo. E o povo fica atemorizado, não sabe mais o que fazer. Vamos levar a arca para lá, vamos levar a arca para cá. Já ninguém mais queria a arca. Chegaram a fazer medalhões de pequenas hemorroidas para poder ofertar e levar essa arca embora daqui. E eles levam a arca embora do arraial dos filisteus. Mas aí Deus está tratando de um povo que não é mais o povo filisteu. Agora Deus está tratando do povo de Israel, que é o mais principal de todos, que é o seu povo, a sua nação, os seus filhos, os seus eleitos. Tem uma diferença, irmãos, do povo de Deus para o povo que está no mundo. Aleluia. Deus tem um tratamento diferenciado. Deus ama seu povo de uma tal maneira que permite que algumas coisas ruins aconteçam no meio do povo, para que eles venham se despertar, para que o povo venha a acordar e entender que Ele é o único Deus, e por mais que Ele tenha Deus como o único Deus, ainda teima em deixar Deus para servir outros deuses. E aí Deus tem que voltar para eles e dizer: olha, vocês vão sofrer consequências para entender que eu sou o único Deus. Entendeu isso? O povo de lá entende que Deus é o único Deus e não existe Deus além de Deus, enquanto o povo de Deus não reconhece o Deus que tem. E Deus permite as coisas acontecerem para que venha despertar o seu povo. Não podemos deixar de dizer aquele povo de Israel que estava no Egito, antes de ir para a terra. Deus não endurece o coração de Faraó para perseguir novamente o povo que já tinha saído da terra do Egito. Deus, Ele vai endurecer. Por que Deus endureceu o coração de Faraó novamente? Porque Deus entendia que se ele não fizesse isso, o povo ia morar diante do rio, diante do mar, e não iria atravessar, porque para eles estava bom demais morar ali. Então Deus permite que o coração, Deus vai endurecer o coração de Faraó, para começar a perseguir eles. Mas para quem está assistindo de baixo, não vai entender aquele que está vendo de cima, porque o que está embaixo está vivendo temores, mas o que está vendo lá de cima, ele está vendo livramento.
Ele está vendo um povo vivendo numa tranquilidade. E às vezes custa para entender isso. Porque todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, irmãos, todas as vezes que nós vamos tentar compreender a palavra de Deus, nós nunca podemos compreender da terra para o céu, temos que olhar de cima para baixo, para entender aquilo que Deus está vendo. Aleluia. E quando Deus olhava para aquele povo, que estava ali vivendo ainda nas afrontas do povo filisteu, porque ainda a situação de Israel não estava boa. O povo ainda não tinha reconhecido Deus como seu único Deus, ao ponto de ter outros deuses junto com eles. E deuses, irmãos, que não é Deus. Deuses que não pode dar solução para a nossa vida, irmão. E toda a vida, quando nós somos cegos, irmãos, infelizmente, nós confiamos em coisas que não podem nos ajudar em coisa alguma. Infelizmente, nós começamos a depositar confiança em coisas que não vai solucionar coisa nenhuma na nossa vida. É por isso que às vezes ficamos correndo atrás disso, atrás daquilo, ficamos indo daqui para ali, preocupados com isso, com aquilo outro. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam. Daí então, Samuel, irmão, olha só, Samuel, ele vê que o povo, ele está desejoso voltar para o Senhor. Mas Samuel também, ele entende a forma que o povo está sendo conduzido. E o que Samuel vai fazer? Ele vai alinhar o povo. Deus usa Samuel para alinhar o povo. Ele vai dizer, Samuel vai dizer então para aquele povo se converter de todo o seu coração. E se o povo tivesse convertido de todo o seu coração, e se eles realmente tivessem convertido de todo o seu coração, então eles tinham que tirar os ídolos do meio deles e começar a adorar o único Deus. Deus, ele estava alinhando o seu povo. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está nos alinhando. Deus está alinhando o seu povo. Talvez nós falamos que queremos vitória. Talvez nós falamos que nós queremos receber isso e ganhar aquilo outro de Deus. E às vezes nós não recebemos. Porque o nosso coração verdadeiramente não está em Deus. Rapaz, primeira vez que eu vou beber água aqui, hein? Rapaz, nem o óxido que para na cara, velho. Irmãos, Deus, ele está nos alinhando. Entenda o que Deus quer falar conosco. Deus, quando ele olha para as nossas vidas, ele está olhando e ele está vendo coisas que ainda precisam ser retiradas para que nós possamos receber aquilo que ele quer nos entregar.
Não aquilo que nós achamos que nós precisamos receber, mas aquilo que Ele vê que nós precisamos receber. Aquele povo estava vivendo opressão, vivendo destruição, vivendo em dias difíceis, mas Deus estava vendo o porquê disso. Deus estava vendo o porquê que estava acontecendo estas coisas. Porque o coração daquele povo não estava ainda convertido perante o Senhor. E o Senhor viu que aquele povo precisava ter um coração convertido perante Ele. Deus viu que aquele povo precisava ter um coração mudado, transformado, regenerado, curado. Aleluia! Deus viu que aquele povo estava precisando receber uma cura urgente dentro do seu coração. Deus viu isso. E Deus também está vendo que o nosso coração precisa ser mudado, que o nosso coração precisa ser transformado. Às vezes você vai dizer: não, Mário, mas espera aí, essa palavra é dura, é difícil demais para mim ouvir. Não é. Não é. Porque Deus sabia o que aquele povo precisava. Porque só depois que aquele povo recebesse a conversão dentro da sua alma, dentro do seu coração, depois que eles fizessem um concerto com Deus, Deus iria agir em favor daquele povo. Aleluia. Deus ia agir em favor a eles. E não foi isso que aconteceu? Não foi isso que Deus fez? Não foi isso que Deus fez? Deus entregou vitória antes de que eles se convertessem, irmãos. Deus entregou vitória antes que eles entregassem a sua vida diante do altar do Senhor? Não. A Bíblia vai dizer que primeiro eles entregaram a sua vida diante do altar do Senhor. Eles confessaram o seu pecado diante do altar de Deus. Eles confessaram o seu pecado diante da face de Deus, irmãos. Aleluia. E é isso que Deus quer ouvir, irmãos. Ele não quer ouvir a voz dos nossos lábios. Ele quer ouvir a voz do nosso coração. Ele quer ouvir a verdade que está escondida dentro da nossa alma. Porque não adianta, irmãos, eu com a minha boca dizer eu te amo, mas no meu coração está dizendo: eu não estou nem aí para o Senhor. Não adianta eu dizer com os meus lábios: Senhor, eu te adoro, eu te honro, eu te amo. Aleluia. Mas o meu coração mostrar totalmente ao contrário. Aleluia. Às vezes nós queremos a nossa casa convertida diante de Deus. Queremos as nossas vidas mudadas diante do Senhor. Aleluia. Mas nós não damos passos em relação a estas coisas. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14: buscai a santificação, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o que aquele povo estava fazendo diante de Deus? Eles estavam se santificando, irmãos. Eles estavam se santificando diante de Deus. Aleluia. Porque todas as vezes que nós começamos a fazer uma limpeza dentro da nossa alma, confessando o nosso pecado, todas as vezes que nós começamos a dizer para o Senhor, a confessar verdadeiramente os nossos pecados, a Bíblia vai dizer o seguinte:
confessei-te o meu pecado e as minhas iniquidades foram retiradas. Isaías estava perante Deus, e ele viu, Isaías já era profeta, irmãos. A Bíblia vai dizer que Isaías, antes dele ter um encontro com Deus, ele começou a julgar Israel: ai desse, ai daquele outro, ai do fulano, ai do ciclano. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. Daí ele vai confessar o pecado dele diante de Deus: Senhor, eu tenho lábios impuros e coabito no meio de um povo de impuros lábios. Só depois que Isaías confessou o seu pecado, o anjo veio com uma tenaz. Ele tira do altar do Senhor uma brasa viva e vai e toca nos lábios de Isaías e vai dizer: pois bem, tocado está os teus lábios, a tua iniquidade, aleluias, está perdoada, os seus lábios estão, aleluias, abençoados, e a sua iniquidade está retirada. Daí teve uma renovação no ministério profético de Isaías. Aleluia, aleluia. Deus, Ele olha primeiro para a nossa santificação, para depois entregar a bênção nas nossas mãos, meu irmão. E a bênção maior não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é bens financeiros. Aleluia. A maior de todas as bênçãos que nós podemos receber nesta terra são duas coisas: a presença de Deus, aleluias, e o selo carimbado e o nome escrito lá no livro da vida. É a maior promessa de todas, e a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém vai ver lá. Ninguém vai chegar lá se não tiver santificação aqui na terra. Se nós não vivemos uma vida santa aqui na terra. No livro de 1 Pedro, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, vai dizer: sede santos como eu sou santo. Mas no versículo acima vai dizer: vivei em santificação em toda a vossa maneira de viver. Tenha uma vida santa em toda a vossa maneira de viver. O que aquele povo estava fazendo era se santificando perante o Senhor. E depois de se santificar, vai haver uma manifestação de Deus em relação àquilo que eles estavam fazendo. É Deus trazendo de volta. É o Senhor trazendo de volta, meu irmão, aquilo que o povo já tinha perdido há algum tempo. Às vezes falamos e começamos esse ano dizendo sobre um avivamento, mas nós nos esquecemos desse avivamento. É por isso que o avivamento acontece todos os dias, irmão Fernando. É por isso que o avivamento acontece todos os dias nas nossas vidas. E Deus estava trazendo um avivamento naqueles dias, no meio do povo. Deus estava trazendo um renovo, uma transformação. Deus ia acabar, aleluias, com a gracinha de Satanás no meio do povo. Mas o povo primeiro tinha que santificar. O povo primeiro tinha que buscar a face de Deus. O povo primeiro tinha que reconhecer Deus como Senhor. Aleluias, o único Senhor da sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Você reconhece Deus como o único Senhor da sua vida? Você já confessou a sua vida para o Senhor? Você já confessou os seus pecados diante de Deus, até aqueles mais ocultos? Aleluia. Quando Samuel leva o povo para o campo e fala: vai lá para aquele campo e vamos lá. Lá nós vamos nos consagrar e vamos se santificar lá. O povo tira a água, joga a água no chão e levanta um jejum. E Samuel começa a julgar o povo. Aleluia. Porque o povo chegava contando os seus pecados. O povo chegava confessando os seus pecados. Aleluia. Deus, Ele nos conhece de dentro para fora, amém?
Deus, Ele nos conhece o íntimo do nosso coração, amém? Mas você sabia que Deus, Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós temos feito aquilo que nós temos feito, irmãos? Você sabia que a Bíblia fala para nós confessarmos? Você sabe por que a Bíblia fala? No livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 20, que vai dizer: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você sabe por que Jesus falou isso? Você já leu em cima, os versículos acima? Que ali tinha um povo confessando pecado. E quando o povo chegava confessando pecado, a Bíblia fala que o Senhor viria para carimbar aquilo ali. Que o Senhor viria para confirmar. Eu sei que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está aqui esta noite. O Senhor está aqui nesta noite. E o Senhor está aqui nesta noite, meu irmão. Mas não é porque estamos 2 ou 3 reunidos, não. Porque se só tiver eu estava aqui agora mesmo orando diante de Deus, e estava sentindo uma presença grandiosa de Deus aqui. E não é por causa disso, não. É porque tem uma missão nessa palavra, irmãos. E ali vai falar sobre o perdão, vai falar sobre o arrependimento. No versículo abaixo, 2 versículos abaixo, Pedro vai falar para o Senhor: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes. O Senhor vai dizer 70 vezes 7. Sabe, no mês, na semana, no ano? Não, por dia. Ali o Senhor está falando sobre isso. Você quer viver vitória na tua vida? Você quer viver dias maravilhosos? Aleluia. Confesse ao Senhor. Confesse o seu pecado a Deus. Se santifique. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Salomão ora a Deus antes de terminar o tempo. Salomão ora a Deus. E Salomão faz um currículo diante de Deus, dizendo: Senhor, se o povo se afastar de Ti, se o povo pecar contra Ti, se o povo fazer isso, fazer aquilo outro, transgredir a Tua palavra, o Senhor ouve dos céus e perdoa os seus pecados. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor aparece a Salomão e vai dizer: Salomão, eu ouvi sua oração. Pois bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Olha o poder da confissão, olha o poder do arrependimento. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a fazer transformando água em vinho. Jesus começa a fazer o que, irmãos? Jesus começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Jesus começa o seu ministério pregando o arrependimento. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aqueles que vão entrar no céu, irmãos, é aqueles que buscaram, aqueles que viveram uma vida santa com Deus aqui na terra, meu irmão. Não basta somente nós falarmos em línguas, pularmos, virarmos piruleta, cantarmos louvores, fazemos isso ou fazemos aquilo, praticarmos bondade, caridade. Essas coisas não adiantam, irmãos. Mas uma vida santa te leva para o céu. Uma vida santa te traz comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. Então Deus estava ministrando fortemente com aquele povo. Deus estava ministrando poderosamente com aquele povo, porque Deus estava mostrando o seu amor para com eles. Deus estava sendo ruim naqueles dias? Não, meu irmão. Deus não estava sendo ruim. Deus estava mostrando o seu amor e a sua misericórdia. Aleluia. Porque depois que o povo faz isso, o inimigo se levanta. Porque na ótica do ser humano, entenda isso, na ótica do homem, eles estão acampados porque eles devem estar tramando alguma coisa contra nós. Mas na ótica do diabo, irmãos, o diabo estava falando assim: se levanta contra eles, porque eles não podem se consagrar diante de Deus.
Na ótica do diabo estava exatamente esse pensamento. Se levanta contra ele, porque o diabo entende, irmãos, que no dia que o homem voltar para Deus, Deus age em seu favor. Que no dia que o homem se converter a Deus, Deus age em seu favor. Aleluia. No dia que o homem se prostrar diante de Deus, no dia que o homem se levantar e buscar a face do Senhor, o Senhor vai ouvir. No dia que ele pedir perdão, o Senhor vai perdoar. Aleluia. E a história vai mudar, porque aquilo que parecia ser destruição, agora vai se renovar. Aquilo que parecia ser morte, agora vai se transformar em vida. Aquilo que já não tinha mais jeito, aonde que o homem colocou um ponto final, Deus apaga aquele ponto final, coloca uma vírgula e fala: vai andar, filho. E o diabo sabe muito bem isso, irmãos, porque ele prefere você no pecado do que você viver uma vida com Deus. Aleluia. E quando o povo volta para Deus, aí o Senhor se manifesta, o inimigo se levanta, o povo se atemoriza. Agora Samuel vai matar o cordeiro, Samuel vai levantar a voz, e agora Samuel levanta a voz em prol do povo, e Deus vai ouvir a voz de Samuel. Agora Deus vai agir em favor do povo, e aí essa palavra vai entrar: agindo eu, quem impedirá? O inimigo se levantou, agora Deus vai se levantar contra o inimigo. Agora Deus vai agir em favor do seu povo contra o adversário. O Senhor troveja sobre aquele lugar. Eu não sei quantos foi decibéis, se foi 100, 200 decibéis, se foi um trovão, um agudo, não sei o que foi, mas foi um trovão que atordoou, um barulho que atordoou o inimigo. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel prevaleceu contra seus adversários. E aí Samuel agora vai olhar para aquela situação e vai relembrar, vai lembrar o povo e vai colocar um marco, para que toda vez que eles olharem para aquele marco, vai dizer: o Senhor nos ajudou, o Senhor é conosco, Ele nunca nos abandonou, Ele sempre foi conosco, o Senhor agiu sempre por nossas vidas, o Senhor sempre esteve conosco. Agora os nossos olhos estão abertos para não enxergar mais aquilo que o inimigo está nos mostrando, mas agora nós estamos vendo aquilo que Deus está nos mostrando. Aleluia. Porque os olhos dele se abriram. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o tempo que você está passando. Aleluia. Mas eu sei de uma coisa, eu sei de uma coisa, que o Senhor vai se levantar em teu favor, meu irmão. Que o Senhor já está se levantando em teu favor. Aleluias, por causa do seu coração. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8: aleluias, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Aleluia, converter o vosso coração. Aleluia, aleluia. É tempo de nós nos arrependermos, para que o Senhor venha fazer coisas grandiosas no nosso meio. Aleluia, é tempo de buscarmos a face do Senhor, para que Ele venha fazer algo tremendo nas nossas vidas, meu irmão. Aleluia. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, aleluias, que nós vamos viver, aleluias, grandes coisas daqui para frente. Nós vamos viver coisas grandiosas daqui para frente. Ontem eu recebi uma palavra tão tremenda sobre a minha vida, irmãos. E olha a sinceridade. Hoje, Deus já operou. O que Deus falou ontem, Ele operou hoje. Ele continuou, na verdade, operando aquilo que Ele já tinha falado sobre mim. Aleluias. Nós estávamos numa campanha aqui, eu não me recordo qual foi a campanha, que foi o pastor João Passeca. Ele veio aqui, irmãos, e ele ministrou uma palavra, e eu peguei aquela palavra e abracei aquela palavra no meu coração. No outro dia Deus derramou uma bênção sobre a minha vida. Ele falou sobre um carro e eu ganhei aquele carro. Aleluia. Irmãos, não foi um carro comprado, Deus me deu.
Você está entendendo? Deus me deu. Foi de um dia para o outro. Você está entendendo o que Deus está fazendo conosco? Se Deus falou, se vocês se converterem a mim, eu vou agir em favor de vocês. Vocês estão entendendo isso? Se vocês converterem a mim, eu vou agir em favor de vocês. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Irmãos, talvez aqui hoje, agora, você vai ter vergonha de abrir a sua boca e confessar diante de Deus. Mas eu quero fazer aqui um voto ousado com vocês. Eu estou falando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero fazer um pedido ousado. Eu quero pedir para que vocês façam prova disso. De hoje até segunda-feira. Entenda aqui, todo mundo presta atenção aqui. Eu não sei qual é o tipo de filisteu, que tipo de inimigo que está te pressionando, que tipo de inimigo, se é um Golias, se é um Esbibenob, se é não sei que tipo, se é um assírio. Isso aqui eu estou falando por nomes, irmãos, porque assírio era um exército poderoso, que aos olhos do ser humano ninguém poderia, ir contra. Filisteu naquela época ali era a potência, uma das potências mais terríveis que tinha naquela época. E Israel, no meio deles tudo, era o menor de todos eles. Eu quero fazer um voto. Um voto não, um pedido. Ousado. Só para aqueles que querem viver algo novo. Eu vou falar, eu quero viver. Primeira palavra para o pregador. E aqui eu estou falando Brasil para Cristo. E essa palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero fazer aqui, eu não sei, isso que eu estou te falando aqui, irmãos, não sei qual é o tipo do inimigo. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus maior. Eu não sei qual é o tipo do teu problema. Aqui eu não estou falando, irmãos, por impulsão, por palavra de pregador. Não. Palavra de Deus. Quando o povo confessa o seu pecado, ele vai buscar a santificação. E Deus se manifesta na vida de todo aquele que busca. Eu não sei se é um processo. O problema daquele povo de Israel era idolatria. Mas talvez o teu problema não seja idolatria. Talvez o seu problema seja prostituição, seja drogas, bebida, cigarro. Alguma coisa que está te prendendo hoje. Talvez alguma coisa lá atrás que você não conseguiu perdoar ainda. Eu entendo muito bem que tem perdão que é processual. Tem coisas que você consegue perdoar instantaneamente. Mas dentro desse processo, escolha perdoar. Pede para o Senhor, ou aqui ou lá na sua casa, e pode fazer prova disso. Pode fazer isso. Confessa o seu pecado diante de Deus. Entra no seu quarto, não esqueça disso não. Eu sei que você não vai se esquecer. Eu só sei que Deus vai agir em teu favor. E todos os teus inimigos vão cair por terra. Todo inimigo que se levantou contra a tua vida vai cair por terra. Mas confessa, abra tua boca. Confessa diante de Deus. Fala, Senhor. Não precisa falar agora não. Só estou te dando um exemplo.
Fala: Senhor, eu pequei. Eu estou te confessando o meu pecado. Eu não aguento mais viver nesse pecado. Me ajuda nas minhas fraquezas. A Bíblia diz que o Senhor nos ajuda. E eu estou dizendo isso aqui porque esse povo fez isso. E eles provou que Deus é poderoso. Eles provou a força do Deus que eles têm. E às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas exatamente porque nós guardamos coisas dentro do nosso coração e Deus vê que está limitado, que Ele não pode fazer por causa disso. Não que Deus não é poderoso o suficiente para fazer na nossa vida, mas tem coisa que ainda nos proíbe de alcançar diante de Deus essas coisas. Amém, irmãos? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu tenho certeza que na terça-feira você vai contar um testemunho. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que na terça-feira, você que está nos ouvindo pela internet, na quinta-feira ou na quarta-feira de oração, vem aqui contar esse testemunho e fala: olha, eu abri o meu coração para o Senhor e o Senhor começou a operar grandes coisas na minha vida. Tinha coisas no passado que eu joguei diante de Deus e o Senhor operou na minha vida. Hoje o meu casamento, a minha vida pessoal está totalmente mudada. Hoje o meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos estão mudados, porque eu coloquei a minha vida diante de Deus. Você hoje que está vivendo isso, entenda, joga a tua vida diante de Deus, confia no Senhor, se consagra, busca se santificar, e o Senhor vai operar grandes coisas na sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar.